Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho a respeito do aparelho respiratório e nós vamos começar lembrando a anatomia do aparelho respiratório, o caminho do ar ao longo do aparelho respiratório. Lembra que o ar entra pelas narinas, passa pelas fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Então esse é o caminho do ar ao longo do aparelho respiratório. Vamos de novo? Entra pelas narinas, fossas nasais, faringe, laringe. Aqui na laringe nós encontramos as cordas vocais. Nós temos a traqueia, os brônquios, bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Vamos lembrar também uma coisa muito importante, que somente nós mamíferos temos essa lâmina muscular, que é o diafragma, é um músculo estriado que controla o processo respiratório, ajuda no controle do processo respiratório. Muito bom. Se nós ampliarmos aqui, nós observamos os bronquíolos e aqui, no final dos bronquíolos, nós temos os alvéolos. Ampliando, nós estamos observando aqui um alvéolo. É importante lembrar que o alvéolo é uma região extremamente vascularizada. Aqui eu mostro para vocês um macrófago, né, que cuida sempre da defesa, né? Ele tem um papel muito importante na defesa dos elementos que estão presentes, que entram com o ar, né? Bactérias, vírus e assim por diante. Partículas de suspensão diversas. Muito bom. O ar, então, faz esse percurso e aqui, exatamente nesse alvéolo, nós chegamos, o que chega ao alvéolo é exatamente o ar. Nesse momento, o que acontece é o seguinte, não há mais para onde ir, né? Nesse caso, agora nós temos dentro do alvéolo uma grande concentração de oxigênio, maior dentro, menor, né? Menor dentro do sistema, e aí por difusão esse oxigênio vai do mais para o menos, ele passa para o interior dos vasos e ele vai se ligar, esse oxigênio vai se ligar à hemoglobina. O CO2 faz o caminho contrário, ele tem uma maior concentração nessa parte do sangue, menor dos alvéolos, então ele vai se deslocar do sangue em direção aos alvéolos e a partir daí ele vai sair com a expiração do ar. Então nós temos aqui a entrada do oxigênio, a saída do CO2, esse processo biológico muito importante, conhecido como hematose. Hematose é a troca gasosa. Isso acontece, essa hematose pulmonar que acontece nos alvéolos pulmonares. Muito bom. Esses elementos que estão passando aqui são hemácias e dentro dessas hemácias, lembrando que as nossas hemácias de mamíferos são anucleadas, portanto nós temos duas coisas que só mamífero, né, só observamos nos mamíferos, que é a presença de um diafragma e a hemácia desprovida de núcleo. Essa hemácia é anucleada. Dentro da hemácia nós temos milhares de moléculas de hemoglobina e essas moléculas vão reagir com esses elementos, promovendo o seu transporte. Então veja, esse oxigênio que entrou por difusão, agora o oxigênio se liga a essas hemoglobinas e ele vai ser transportado do pulmão em direção aos tecidos. O contrário, né, a hemácia agora ela vai, em boa parte, né, traz uma porção de CO2 que vem do tecido em direção ao pulmão. Nós já vamos falar isso com mais clareza. O importante é entender que essas hemoglobinas agora prendem-se ao oxigênio numa ligação bastante simples, uma ligação fraca e instável, que nós chamamos de oxihemoglobina. E o CO2 também liga-se à hemoglobina numa ligação simples, fraca, instável, que nós chamamos de carbohemoglobina. Quem não é para estar aqui e por conta da poluição ele está presente é o CO, é o monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono ele se liga à hemoglobina numa ligação muito forte, uma ligação estável, inutilizando a ação, né, e a função dessa hemoglobina, o que torna esse elemento extremamente tóxico, formando o que nós chamamos de carboxihemoglobina. Muito bom. Esse CO2 é produzido como resíduo, ele é, na verdade, um resíduo do processo respiratório. Ele sai principalmente, né, num ciclo de Krebs, a partir de uma descarboxilação, e esse CO2, ele tem, na verdade, três destinos, né? Ele se prende à hemoglobina, formando a carbohemoglobina, como eu já falei, ele vai ficar um pouquinho também dissolvido no plasma, e a maior parte dele reage
Interessante isso, reage com a água, existe uma enzima chamada anidrase carbônica que vai formar agora o ácido carbônico, que imediatamente se dissocia em hidrogênio e vai formar bicarbonato. E esse bicarbonato vai estar presente, vai ficar presente nesse plasma, vai circular, né, pelo organismo. Quando chegar ao pulmão, a reação é ao contrário. O bicarbonato reage com íons de H+, forma ácido carbônico que se dissocia em CO2 e água e nós expiramos isso. Portanto, né, nós devemos entender que o transporte do CO2, ele se dá numa pequena porção a partir da ligação com a hemoglobina e a maior parte do CO2 vai ser transportado na forma de bicarbonato. Ok? É isso que eu tinha por hora falar. Depois nós vamos falar um pouquinho da fisiologia respiratória. Obrigado.